8 de outubro de 2022, sábado, meditações diárias. Tema do ano, acima de todo o nome. Este áudio é produzido pelo Mássina, Ministério de Apoio aos Cegos, Idosos e aos Não Alfabetizados. Eu sou Sandra Brunelli. Tema, o profeta da Galileia. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 6,14. Muitos homens letrados e influentes tinham ido ouvir o profeta da Galileia. Alguns deles olhavam com interesse curioso a multidão que se aglomerava em volta de Cristo, enquanto ensinava junto ao mar. Nessa grande multidão estavam representadas todas as classes da sociedade. Lá estavam os pobres, os iletrados, os mendigos, os ladrões com o estigma da culpa na fisionomia, os coxos, os dissolutos, os negociantes e os desocupados, altos e baixos, ricos e pobres, todos se acotovelando por um lugar para ouvir as palavras de Cristo. Enquanto esses homens de cultura observavam a estranha assembleia, perguntavam-se entre si: o reino de Deus é composto de pessoas como essas? Novamente, o Salvador replicou com uma parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Mateus 13:33. Entre os judeus, o fermento era algumas vezes usado como emblema do pecado. No tempo da Páscoa, o povo era instruído a remover de suas casas todo o fermento, como deveriam banir o pecado do coração. Cristo admoestou seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas 12:1. E o apóstolo Paulo fala do fermento do mal e da maldade. 1 Coríntios 5:8. Mas na parábola do Salvador, o fermento é usado para representar o reino de Deus. Ilustra o poder vivificante e assimilador da graça divina. Ninguém é tão vil ou decaído a ponto de estar além da operação desse poder. Em todos quantos querem se submeter ao Espírito Santo, deve ser implantado um princípio novo de vida. A perdida imagem de Deus deve ser restaurada na humanidade. Mas o ser humano não pode se transformar pelo exercício de sua vontade. Não possui faculdade por cujo meio essa mudança possa ser efetuada. O fermento, algo totalmente externo, precisa ser misturado à farinha antes de a alteração desejada ocorrer. Assim, a graça de Deus precisa ser recebida pelo pecador antes de ele ser tornado apto para o reino da glória. Toda cultura e educação que o mundo pode oferecer fracassarão em fazer de um degradado filho do pecado um filho do céu. A energia renovadora precisa vir de Deus. A mudança só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Parábolas de Jesus, página 95 a 97. Como o fermento da graça de Deus mudou a sua atitude e o seu comportamento? Esse texto foi produzido pela Casa Publicadora Brasileira. Visite o nosso site www.massina.com.br. Tem um pedido de oração e agradecimentos? Envie para o nosso WhatsApp breve. Jesus voltará 51981434292. Vou orar por você. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6.